E aí, parceiro, você conhece as maldições que te impedem de ter sucesso na vida? Pois é, muitas vezes nós nos comportamos de determinadas formas e não sabemos por que a gente tem esse comportamento. Porque muitas vezes a gente repete padrões dentro do nosso dia a dia que nem às vezes a gente conhece. A gente não tem consciência e nem muito menos o conhecimento dessas maldições atuando nas nossas vidas atuais. Então você precisa ter esse conhecimento, você precisa adquirir essa informação para que você possa quebrar essa maldição da sua vida. Porque isso a gente vê todo mundo falar sobre maldição, você é amaldiçoado, mas a gente muitas vezes não sabe o caminho. E nós precisamos entender que a maldição, ela não nos pertence. Que ela foi imputada dentro da nossa vida através do pecado de Adão. Mas nós temos que nos livrar dela. Nós temos que saber que nós precisamos viver uma vida plena em Deus. Olha só o que a palavra fala sobre maldição. Eu tenho aqui em Êxodo 20, vamos ler aqui para você ver, a partir do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e que castigo os filhos, presta bem atenção agora que é bem interessante, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Olha como é forte essa palavra, como é forte esse versículo. Deus está nos falando que aqueles que não seguem Ele, que não adoram Ele, que não prestam culto a Ele, que prestam culto a outros deuses, Deus vai castigar os filhos pelas maldições dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Olha por quanto tempo uma maldição vem alcançar uma pessoa através de um erro de não adorarmos a Deus. Então preste atenção, como é que nós podemos anular essa maldição na sua vida? Porque existe um caminho, e esse caminho a gente precisa trilhar esse caminho. Porque Deus é muito bem claro nessa palavra, na palavra dele. Deus é muito claro quando ele diz: não prestem culto a outros deuses. E o que é que nós temos visto por aí afora? O que é que nós temos visto ao longo dos anos? Pessoas adorando outros ídolos. Pessoas adorando imagens, esculturas, imagens que não falam, esculturas que não ouvem e que não respondem à nossa oração. E aí a gente vai prestando esse culto a outros ídolos e Deus está bem claro em sua palavra que ele não se agrada. E aí nós precisamos ter esse entendimento. Porque nós vamos agora traçar um caminho, nós vamos trilhar um caminho onde você vai quebrar essa maldição na minha e na sua vida, assim que a gente põe em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Então eu quero trazer aqui 3 direções para você. A primeira direção é que você precisa fazer uma escolha. Você precisa escolher. Porque você já nasceu, tanto eu como você, nós nascemos do pecado adâmico,
Concorda comigo? Nós nascemos através do pecado adâmico. Então, nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos ter uma decisão na nossa vida. E essa decisão, ela está escrita em Deuteronômio 30, versículo 15, que diz assim: hoje eu estou deixando que vocês escolham entre a bênção e a maldição. Então está escrito na palavra de Deuteronômio que nós precisamos decidir. Não é Deus que vai decidir por nós, mas sim nós que vamos decidir o que nós queremos para a nossa vida. Se a gente quer a bênção, permanecer na bênção, seguir a bênção, para a bênção nos seguir, como a Bíblia diz, e a gente também não querer escolher a maldição pelas nossas decisões, pelos nossos comportamentos. Então você precisa decidir. Essa é a primeira direção que eu tenho para você hoje. Porque a partir do momento que você decide, você está definindo sobre você não dar mais espaço para algo ruim seguir a sua vida. Aí você pode me perguntar, pastor, como eu faço essa decisão entre bênção e maldição? Existe algo muito importante na palavra. Existe algo que define uma decisão muito importante. E Deus também dá uma direção para a gente nessa palavra, nessa passagem bíblica que eu vou ler para você, que está em 2 Coríntios 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então presta bem atenção, Deus dá o caminho. Ele está dando o caminho para você nesse versículo de 2 Coríntios 7,14. Mas você escolhe o que vai fazer. Você precisa escolher. Então, se você escolhe a bênção, se você escolhe o caminho correto, para que uma maldição não te persiga, para que uma maldição não entre na tua linha genealógica, você precisa fazer esse passo, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa buscar a Deus, você precisa orar, você precisa estar em conexão com Deus, para poder você começar uma nova trajetória de vida, para você anular completamente essa maldição. E aí você pode me dizer assim, mas pastor, a minha vida é muito difícil, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muito problema, o senhor não está entendendo? Eu entendo sim. Tanto é que eu entendo que eu tenho essas 3 direções para você, sabendo que se você cumprir essas direções, você vai ter um sucesso completamente na sua vida. Então, o segundo ponto, a segunda direção que eu quero te dar aqui é que você persevere na hora da prova. Porque você vai ter provas. Será se você tem provas hoje? Você está passando por provas? Você está passando por dificuldade? Quais são? Lista aí num papel, lista quais são as dificuldades que você tem hoje. Que essas dificuldades já vêm vindo lá do teu pai, já vem vindo do teu avô e lá vem vindo também do teu bisavô. Porque a partir do momento que a palavra diz que a maldição ela acompanha até a 3ª e 4ª geração, eu creio que você, como eu tenho, como eu tive as dificuldades da minha 3ª e 4ª geração para trás, na minha vida, repetindo hoje, eu listei todas as minhas dificuldades e fui comparar com o meu pai, com o meu avô e com o meu bisavô. E eu vi uma semelhança tremenda. Eu vi uma semelhança excepcional. É algo assim que você não acredita quando você começa a listar algo e você começa a perceber que todo padrão que você está vivendo de ruim hoje, você está vindo através de uma repetição.
Você está repetindo um padrão de maldição na sua vida hoje. E você vai identificar todas essas maldições, todas essas situações ruins que têm acontecido na tua vida. E você vai eliminar uma por uma. Olha o que Provérbios 24:10 fala. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Olha só, que tremendo, a palavra ela é completa. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos entender como trabalhar com a palavra de Deus e fazer ela ser viva na nossa vida. Você precisa ler a palavra para você entender como você sai das situações, porque está tudo escrito. Está tudo escrito, é só você gastar um tempinho para você ler a palavra e você se libertar. A própria Bíblia diz também que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa se libertar dessas maldições. Então, a partir do momento que um versículo como esse de Provérbios 24:10, que fala que se você vacila no dia da dificuldade, como você será limitado na sua força, é porque você sozinho você não vai conseguir. Você precisa fazer com que a Bíblia esteja viva dentro de você e você ponha em prática para poder você sair dessas dificuldades. Porque você sozinho, eu sozinho, nós não temos capacidade de sair dessas dificuldades. Dificuldades do dia a dia, de repetições de padrões dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos bisavós. É uma falta financeira, é uma falta de serenidade, é uma falta de humildade, é uma falta de mansidão, é uma falta de ter um bom coração, porque o orgulho toma conta e todas essas situações vai se entranhando dentro de você. E você não sabe por que você age dessa maneira. Você já passou por alguma situação de alguém dizer assim: nossa, tu é igualzinho a teu pai. Nossa, você falou igual a seu avô agora. Nossa, você fez exatamente como o teu bisavô fazia. E olha aqui, muitas vezes a gente nem conheceu o nosso bisavô. E nós estamos aqui hoje repetindo o mesmo padrão. Por quê? Os padrões ruins, que são as maldições hereditárias, que são essas maldições que nos acompanham na árvore genealógica, na coluna da família, para que você seja uma pessoa sempre amaldiçoada, sem ter um entendimento da libertação. Quantos vícios você não já viu um filho repetir do pai? Eu já repeti vício do meu pai, de fumar, de beber. Eu era fumante ativo, eu era uma pessoa que bebia e eu repeti o padrão do meu pai. E aí eu fui olhar para o meu avô e meu avô também repetia esse mesmo padrão. Já o meu bisavô eu não tenho conhecimento se ele bebia ou fumava, mas com certeza se chegou em mim, com certeza eu trouxe esse padrão de maldição sobre a minha vida. Deixa eu te falar mais uma passagem bíblica que é bem interessante também sobre Provérbios 24, do 3 até o 6. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento dos seus cômodos se enche do que é precioso e agradável. O homem sábio, ele é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Você viu que eu falei para você aqui anteriormente que no versículo de Provérbios 24:10, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, se você não vacila, o que é que a palavra em Provérbios 24 está nos dizendo? Que o homem sábio é poderoso e quem tem o conhecimento aumenta a sua força. E quem sai à guerra precisa de orientação. E como muitos conselheiros, se obtém a vitória.
Olha só, então nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos buscar essas respostas nos conselheiros e nós precisamos ser sábios para poder nós gerarmos uma força de ser quebrada essa maldição da nossa vida. Por exemplo, de que forma eu quebrei essa maldição na minha vida? De que forma eu quebrei essa maldição na vida do meu filho, a minha próxima descendência, que são os meus filhos? Eu tive uma responsabilidade de gerar uma vida e essa vida ser gerada para que a maldição não alcance ela. Então eu tive que tomar atitudes para que essa geração fosse mais saudável. E essa geração mais saudável é uma geração sem maldição. Ela não precisa trazer o peso do meu bisavô, do meu avô, do meu pai e a minha para poder gerar no meu filho. Aí você pode me perguntar assim, mas quando chegar na 4ª geração acaba a maldição, a próxima não vai ter mais maldição. Sim, ela não vai ter se for quebrada. Porque se chegar essa maldição até a 4ª geração, vamos supor que ela chegou em mim, como eu estou falando para vocês. Essa maldição chegou em mim. Se eu não cuido dela, a partir de mim, ela se renova mais 4 gerações. Se meu avô não quebrou, ela se repete até a 4ª geração. Então é meu avô, meu pai, eu e meu filho. Você entende? Que quando uma geração ela não quebra essa maldição, ela gera para a próxima mais 4 gerações? Então, o meu avô não quebrou a maldição, meu pai não quebrou a maldição, e a maldição vai chegando nele, e nele mais 4 para baixo, porque a geração vai chegando nas outras. A maldição vai chegando nas outras gerações. Então, chegou em mim, e quando eu gerei conhecimento, quando eu gerei sabedoria, que eu criei força, que eu fui de confronto às adversidades da vida, as adversidades de que meus pais, meus avós e meus bisavós trouxeram para mim de maldição, eu com a sabedoria eu quebrei. E a partir desse momento eu estou livrando a minha próxima descendência de uma maldição. Eu estou livrando os meus filhos de serem amaldiçoados pela árvore genealógica da família. E isso a gente quebra com que entendimento? Com esse terceiro entendimento que eu vou te dar agora. Com esse terceiro entendimento que eu vou te dar agora. Você precisa decidir executar a sua missão aqui na Terra. Se você não executar essa missão, você está fora do padrão de ser abençoado. Você precisa ser abençoado dentro desse padrão. E a partir do momento que você anda nesse padrão, você vai estar acobertado por Deus, você vai estar guardado pela bênção do Senhor. Olha o que é que diz a palavra em Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, olha o primeiro passo que a gente precisa definir. O primeiro passo que a gente precisa decidir na nossa vida é a nossa missão. Você nasceu para quê? Você está indo para onde nessa vida? Nós precisamos definir essa missão. E a Bíblia diz em Mateus 6,33 que a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas, que coisas são essas? Qualquer coisa que você queira, você vai ser abençoado. Porque Deus disse que acrescenta na nossa vida depois que a gente buscar em primeiro lugar o reino dele. Olha o que diz em Salmo 91:7. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha que versículo poderoso. Você pode simplesmente, se você quiser agora, pausar esse vídeo e você ler todo o Salmo 91, que você vê que grande benevolência é esse capítulo de Salmos. Ele é muito poderoso na minha e na sua vida. E depois você continua lendo esse versículo e lendo essa passagem bíblica e você continua assistindo esse vídeo para você ver a linha de raciocínio que você vai ter ao ler a Bíblia e ao ver o final desse vídeo. Em Êxodo 26 diz assim, mas olha só que maravilha.
A partir do momento que você encontra a sua missão em Deus, a partir do momento que você define e decide querer andar com Deus, querer andar nessa missão com Ele. Olha a continuidade do versículo que eu li de Êxodo para você, de 1 a 5, sobre a maldição, e o versículo 6 fala assim, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que maravilha. Deus é bem específico quando ele fala de 1 a 5 de Êxodo 20, sobre a maldição, sobre você não adorar deuses, sobre você não adorar ídolos, mas adorar ao único Deus. Porque se você não adora, você vai, com certeza, adquirir essa maldição até a 4ª geração da sua família. Mas, se você decide andar com Deus, como ele bem diz aqui no versículo 6 de Êxodo 20, se vocês seguirem ao Senhor, se vocês pegarem a sua missão, abraçar a sua missão com Deus, você vai ter até a 1000ª geração de bondade do Senhor na tua vida. Foi para isso que você foi criado. Foi para isso que Deus te formou do pó. Que Deus te formou para poder ter essa missão aqui na terra, de buscá-lo, de adorá-lo, de fazer valer as coisas que ele tem nos ensinado e a gente passar à frente e a gente levar ao nosso próximo, porque o nosso próximo está precisando de uma palavra. Então é dessa forma que você vai se livrar das maldições hereditárias, das maldições que têm acompanhado a tua geração, a tua família. Então que você possa entender hoje que esses 3 pontos, que essas 3 direções que eu estou te dando, isso vai fazer a maior e melhor diferença na sua vida. É de você tomar uma decisão, é de você enfrentar as batalhas com as lutas certas, junto com Deus, você vai conseguir enfrentar essas batalhas. E terceiro, você fazer a sua missão com Deus. Sendo assim, você vai anular, você vai exterminar da sua vida, da sua árvore genealógica, toda maldição que veio, toda maldição que tem implantada, dado brechas lá atrás, de pessoas da sua família, pais, avós e bisavós, que não adoraram a Deus, que adoraram a outros ídolos. Você vai quebrar isso hoje na sua vida no nome de Jesus. Eu creio que você tem essa capacidade. E assim como eu tive, assim como a palavra se revelou para mim, ela também vai se revelar para você. E eu quero te desafiar que você não deixe essa palavra só com você, mas que você possa levar para alguém que você conhece, que precisa ser liberto. Todas as pessoas que te rodeiam, de uma forma ou de outra, ela precisa de uma libertação? Sim, ela precisa. E você vai ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Pega e manda para teus amigos essa palavra, para as famílias que você conhece, e você será bem-sucedido com Deus. E na sua vida também vai ter um grande sucesso. Então não deixa de dar o like, é muito importante você dar o like aqui no nosso canal, você se inscrever no nosso canal e você também ativar o sininho das notificações para que você receba mais vídeos como esse. E me segue lá no Instagram, @SilasCosta, e eu te vejo no próximo vídeo.